Nós tomando como base o livro de Apocalipse 17, nós lemos já na semana passada, falamos algumas coisas, porque às vezes surgem interpretações errôneas a respeito da palavra do Senhor Jesus, e até nós fizemos questão de trazer alguns pontos que é tratado a respeito do livro de Apocalipse, como se tratando ali, especialmente da besta, como sendo o Papa. E nós lemos aqui para os irmãos, pegamos a história dos papas, desde quando se tornaram ali como reis, como governantes máximo, e agora nós já estamos no 9º, portanto, já passou o 8º. E até tem no livro de Apocalipse 13, que menciona de uma besta cuja ferida mortal foi curada, e muitos era atribuído, então, isso à figura de João Paulo II, que ele sofreu um atentado, deram um tiro de revólver nele, e ele foi curado. Então, está vendo a besta cuja ferida mortal foi curada, então é ele que era a besta. Mas como nós lemos aqui para os irmãos, no livro de Apocalipse, só recapitulando o que nós já temos falado, no livro de Apocalipse, no capítulo 17, ele estava falando que foi levado um espírito, viu uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, ou seja, uma besta vermelha, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E no versículo 5 fala que ela é a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, com quais ela está embriagada com o sangue dos santos, da testemunha de Jesus. E aí no versículo 7 diz assim: direi o mistério da mulher e da besta, que traz 7 cabeças e 10 chifres. No versículo 8, Apocalipse 17, 8, só estou recapitulando que nós já lemos, só para dar sequência. Diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de vir do abismo. E ainda ele termina esse versículo dizendo assim que a besta era e já não é, ainda que é. E aí parece um pouco confuso tudo isso, mas relembrando para os irmãos aqui, o período que o apóstolo João escreveu a carta aos Apocalipse, essa carta da revelação, no livro de Apocalipse, por volta do ano 90, 96, que ele estava na ilha de Patmos, quando Deus dá a visão para ele, era o período do Império Romano, e aqui ele está dizendo, falando de impérios e não exatamente de alguma parte, ele está dizendo assim, olha, que a besta era, ou seja, não é, ainda que é, porque como nós lemos e vamos ler ainda no profeta Daniel, a gente vai perceber que tem uma prolongação sempre que os impérios mundiais passam. Quando nós lemos o profeta Daniel, no capítulo 2, no capítulo 7, nós mencionamos para os irmãos que todos os grandes impérios que já existiram sobre a face da terra, começando do egípcio, que oprimiu a nação de Israel, que foi o primeiro dos impérios mundiais que existiu, depois mais para frente os assírios, e depois sendo o segundo, que oprimiu e a nação, as 10 tribos de Israel do norte, as tribos do norte, do reino dividido, ela foi esparramado pela face da terra, nunca mais se juntou. Depois nós tivemos os babilônicos, depois os babilônicos o Medo-Persa, depois o Medo-Persa o grego, e depois do grego nós tivemos o romano, que era exatamente o 5º grande império. E ele estava falando, como diz, egípcio, assírio, babilônio, Medo-Persa, grego, ou melhor, era o 6º, os romanos. Então, dizendo, não era 5 já havia caído, ou seja, os 5 primeiros já havia caído, um era, que era o romano, e ele dizendo que viria outro depois, e ele está trazendo exatamente esse contexto da história, e conforme nós observamos, ele diz assim que a besta era e já não é, e ela também, no versículo 9, aqui é sentido, as 7 cabeças são 7 montes, e até diz para os irmãos que muitas vezes é citado como Roma, a cidade das 7 colinas, e realmente existe 7 colinas em volta de Roma, mas não só Roma, como outras cidades que mencionamos aqui, inclusive nos Estados Unidos, em Lisboa, Istambul, outras cidades, Jerusalém, várias cidades ao redor do mundo que têm 7 colinas, e poderia estar falando isso, mas vendo com os irmãos, você diz assim, olha, esses montes são também 7 reis, não só no monte literal, 5 já caíram, um já é, portanto, o 6º, o outro não é vindo, que seria o 7º, e quando vier, convém que dure pouco tempo. E nós vamos falar, mas decorrer da história, desde Roma para cá, não houve nenhum outro grande império. E o que ele está dizendo é que haveria um período que surgiria um grande império, e nós voltaremos nas profecias de Daniel para entender um pouquinho mais sobre isso, mas é que esse novo império
quando surgisse, ele duraria pouco tempo. E Roma foi o que mais durou, né? Ele começou no volta do ano 167, 168 a.C. e foi até o ano 476. Portanto, mais de 500 anos de império. Foi o império mais longo que dominou sobre a face da terra, ainda que no final dele ele já estava se dividido em duas Romas, né? Aí estava ali uma que estava Roma e a outra Constantinopla, que passou a ser a nova capital, que foi construída por Constantino, mas nós falaremos um pouquinho sobre esse respeito daqui a pouquinho. Aí no versículo 11, assim, a besta que era e já não é, se já não é, não poderia ser Roma, porque não era. Ela era, mas agora não era mais. Ela também é o oitavo e é do 7. Muitas vezes, o que é o oitavo e é do 7? Por quê? De onde que sai essa informação? Aí nós lemos ainda aqui no versículo 12, né, diz que esses chifres são 10 reis que vão receber poder por 1 hora juntamente com a besta. Ou seja, o reino da besta tem um período, e fala de 1 hora, e também não é 1 hora literal, mas é 1 hora mostrando um período da história. Tanto é que quando nós vemos a abertura do 7º selo, diz que houve silêncio no céu por quase meia hora. Então, quase meia hora não é meia hora literal, mas um período específico. Veja que se aquele período de quase meia hora é metade do período desses 10 reis estão governando, né? Por 1 hora, quase meia hora, tem metade de lei. E o intento deles é o mesmo, que é de entregar o seu poder e autoridade à besta. E aí nós lemos aqui, lemos com os irmãos vários textos dizendo que ao decorrer da história surgiu muitos antes de Cristo, inclusive o apóstolo João escreveu sobre isso. Lemos com os irmãos que muitos já tinham se feito anticristos. Desde o Gênesis, a Bíblia fala a respeito do descendente da mulher e da descendência da serpente. Fala de vários nomes que surgiram durante a Bíblia, pessoas que surgiram. Lemos aqui a série, né, a quantidade de papas que surgiu, cada um deles. A profecia de São Malaquias que surgiu foi bastante conhecida no período da morte de Francisco, que também dizia que o próximo Papa seria o último, que ele chamaria Pedro, e não chamou, né? E aí nós dizemos, mas qual que era a origem da besta? Lemos também, só estou recapitulando que nós já lemos, tá? Se ficar alguma dúvida, os irmãos podem falar depois. E aí vemos, olha, então qual que é a origem da besta? A origem da besta está no capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse. Os irmãos quiserem voltar um pouquinho lá em Apocalipse 12. Que ela tem também a mesma configuração da besta. No capítulo 3, Apocalipse 12, 3, falando do segundo sinal, o primeiro, né, uma mulher vestida de sol, que nós vamos falar dela hoje, mas no versículo 3, assim, viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas ou 7 coroas, dependendo da tradução dos irmãos. Bom, qual que é a origem da besta de Apocalipse 17. Por que é uma besta escarlate? Porque ela se parece com o dragão. O dragão é vermelho, a besta também é vermelha. Ela tem a mesma característica. Assim como nós vemos que tem os filhos de Deus, tem os filhos do diabo, como tem Cristo, tem o anticristo, né? Tem todas as coisas, sempre o tipo, o antítipo que é colocado. E aqui nós vemos também, diz para os irmãos, uma observação que tem essa besta, tinha 7 cabeças e 10 chifres, porém, as coroas, né, estão sobre as cabeças, sobre as 7 cabeças do dragão. E também não precisamos de muito esforço para saber quem é o dragão, porque no versículo 9 já está escrito aí quem que é o dragão. O dragão é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi se precipitado sobre a terra, e seus anjos foram lançados com ele. Bom, que nós já dizemos para os irmãos, por que a antiga serpente? Desde o Éden, quando estava lá, uma serpente, estava referindo exatamente aquela serpente que engana Eva, era exatamente o diabo. Então, não temos muita dúvida de saber quem que é o dragão, né? Então, mostrando que só figuras que existem aqui, e lemos para os irmãos ainda no capítulo 13, por quê? Esse dragão, ou seja, o diabo, que ele tem uma figura de 7 cabeças e 10 chifres. Por que 7 cabeças, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas assim, olha, no capítulo 13, na sequência aí, nós vamos ver que surge essa besta de Apocalipse 17, ela surge aqui em Apocalipse 13. Versículo 1 diz assim, e pus sobre a areia do mar, vi subir
do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os céus 10 chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Bom, a diferença que nós observamos aqui da besta em relação ao dragão é que o dragão, ou seja, o diabo, ele tinha as coroas sobre as cabeças, e agora a besta, ela tem os diademas, as coroas sobre os seus 10 chifres, não sobre as cabeças mais, né? Então existe uma diferença aí, porque enquanto no período do dragão, do diabo, o governo estava sobre as cabeças, nós percebemos que no tempo da besta, essa besta, o poder está sobre os chifres e não sobre as cabeças mais. E nós vamos falar por quê também, né? Se não falamos. E devemos a aparência dessa besta, né? A besta que vi, versículo 2, era semelhante ao leopardo, os pés como de urso, a boca como de leão, e o dragão deu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu o poder à besta, quem adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode batalhar contra ela? Que nós já lemos também para os irmãos, mostrando aqui para os irmãos que a aparência dessa besta, ele mostra que era semelhante ao leopardo, o urso, o leão e o dragão, que é o diabo, dá poder para a besta. E nós vemos lá no capítulo 17 que os reis, eles têm o mesmo intento, que também é dar o poder para a besta, né? Eles têm o poder e dá para a besta também. Até aqui tudo bem, nós lemos, falamos com os irmãos, versículo 5, né, que ele tem, foi dado para ele, foi dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes o poder para agir por 42 meses. Aqui já mencionamos para os irmãos também que é 42 meses, né? 42 meses é o equivalente a 3 anos e meio. 1260 dias, 42 meses, são linguagens proféticas que nós vamos encontrar, que todas elas vai dar para nós aqui, ou tempo, tempos e metade de um tempo, que dá o mesmo período de 3 anos e meio. E ainda no versículo 7, diz que foi permitido fazer a besta, ela foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se o poder sobre toda tribo, língua e nação. Então aqui nós paramos a leitura até aqui na quinta-feira passada. Falamos até aqui nesse ponto, só fizemos um resumo do que nós falamos até agora. E aí nós perguntamos aos irmãos: olha, mas de onde vem essa aparência da besta? Do leão, do urso, do leopardo? De onde que vem isso? O profeta Daniel. Está lá no profeta Daniel, mostrando para nós a origem, por que essa besta tem essas características, porque é exatamente a mesma que o profeta Daniel, no capítulo 7, falou. Então, a gente precisa voltar no capítulo de Daniel, capítulo 7, até porque que nós possamos entender um pouquinho por que também ele é chamado de 8º rei, né? Fala de 10 reis, depois de 8º, e nós seguiremos daqui, acho que até aqui, foi aqui que nós paramos, né? Não ficou dúvida nenhuma para os irmãos, né? Foi aqui que nós paramos mesmo, né? Eu marquei aqui, acho que foi aqui que nós paramos. Bom, lendo então o profeta Daniel, nós vamos ler o profeta Daniel. Capítulo 7, eu separei vários versículos para a gente lendo aqui. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 1. Irmãos, irmãs que quiserem ler, o momento é esse. Aproveita para os irmãos participarem e não cansarem. Tá daqui para frente também as dúvidas, conforme se surgir dúvidas ou colocações que às vezes nós não fizermos, e os irmãos quiserem fazer, pontuar, pode fazer no momento que nós já estivermos lendo, que pelo menos a gente não avança, né? Que a gente fica com uma dúvida e passa, fica no final, a gente esquece o que a gente queria ter perguntado. Então, se surgir dúvida durante a leitura, embora sobre essas coisas todas nós já falamos também, eu vou pegar também a minha Bíblia aqui, mas também a minha parte escrita aqui de folhas, irmãos, que é mais fácil para eu estar acompanhando, tá bom? Vamos ler? No 1º ano de Belsazar, rei da Babilônia, estava Daniel na sua cama, uns sonhos e visões da sua cabeça, e escreveu logo o sonho e relatou as sumas dessas coisas. Irmãos, pode ler, vamos lendo aí o capítulo 2, alguns versículos, né?
Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era um leão que tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo a boca de 3 castelas, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando e vi outro, semelhante a um leopardo, o qual tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, ao qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés, e o que subjugava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que ele ela subiu outra ponta pequena. Diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. No versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as sodas dele fogo ardente. Bom, então qual que é a origem do animal? Se os irmãos pegarem e lerem o livro de Apocalipse, como nós lemos lá, qual que era a aparência da besta? Ela tinha aparência de leão, de urso e de leopardo. É isso que nós vemos lá. Ela tinha também 7 cabeças e 10 chifres. Nós lemos aí, no livro do profeta Daniel, que ele está falando exatamente desses 4 animais, embora a besta que aparece lá em Apocalipse, a besta, a tradução de besta é uma fera, é por isso que é besta, né, um animal. E aqui nós vemos que esses animais que eles surgiram, eles tinham essas aparências, né, exatamente como aquela besta lá de Apocalipse 13. Ela tinha a mesma formação, mostrando para nós o que era aquela besta. Era a soma de todos esses animais que estão aqui colocados. E aí nós, lendo aqui, né, e compreendemos que se nós pegarmos e somarmos as cabeças desses 4 animais de Daniel 7, quantas cabeças nós temos? Olha, o leão, uma cabeça. O segundo animal, que era um urso, uma cabeça. Olhando, tinha o leopardo que tinha... Quantas cabeças tinha o leopardo? 4. Então, uma do leão, uma do urso, 4 do leopardo dá 6, e o animal terrível e espantoso, 7. Né? Então, nós temos o total de 7 cabeças. E esse animal terrível e espantoso, que ele não soube descrever, porque era diferente de todos os outros, ele tinha também aqui 10 chifres. E nós pegamos, somando tudo isso, nós temos a composição daquela besta do Apocalipse, é a composição exatamente desse período. Só que aqui, o profeta Daniel, ele tem uma visão, né, que, como nós já mostramos para os irmãos, Deus mostra para ele algumas coisas importantes. Primeiro que os 4 ventos dos céus estavam sendo agitado o mar grande. Ou seja, o mar grande, Deus estava mostrando para ele aonde isso estava acontecendo. Ventos dos céus agitando, estava falando de guerras que surgiria. O mar grande é o mar Mediterrâneo. Então Deus estava mostrando para ele uma localização. Aliás, irmão, se nós pegarmos a história da criação do ser humano, né? O ser humano foi criado naquela região. Se nós pegarmos lá, desde a origem da criação, embora nós não sabemos exatamente aonde está o Jardim do Éden, ele ficava entre 4 rios, né? 4 deles, desses 4, 2 estão muito
bem definidos ainda hoje, que é o rio Tigre e o Eufrates, na região da Mesopotâmia. Então, toda a história do mundo foi criada ali, desde Noé. E toda a história de Israel, ela se dá exatamente naquele contexto. História bíblica, não adianta a gente olhar assim, de onde que vem a besta dos Estados Unidos? Os Estados Unidos não tem nada a ver com a história do mundo bíblico. O Brasil não tem nada a ver com a história do mundo bíblico. Nenhum outro país, a não ser a região formada por aquela região, desde o Egito, pegando parte da Europa, África, Oriente Médio, toda aquela região que faz parte do contexto bíblico. Então, precisamos olhar para ali. E é isso que está mostrando ali. Aqui nós vemos aqui, ele vê primeiro que tinha um leão, esse ali, lembrando também que o profeta Daniel, Deus mostra para ele os animais, os acontecimentos do período que ele está. E os irmãos conhecem também a história do profeta Daniel. O profeta Daniel está na Babilônia, ele foi levado para a Babilônia. E aqui mostra que o primeiro animal, que tinha asas como de águia, enquanto olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, foi dado um coração de homem. Inclusive, isso aqui fala exatamente do rei da Babilônia. Os irmãos devem observar que esse rei da Babilônia, ele não deu glórias a Deus, e um dia ele passeando pelo seu palácio, disse, olha aqui, não é a grande Babilônia que eu constituí, e já tinha uma profecia a respeito dele, que ele passaria 7 tempos comendo como os animais da terra. Então é tirado dele o domínio, a consciência, ele passa a pastar com os animais durante 7 anos, depois Deus restitui novamente para ele o reinado, né? Então nós vemos que o rei da Babilônia, ele passou-se esse período, e exatamente isso, olha, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, foi dado um coração de homem, aqui falando dele. O segundo animal, semelhante ao urso, e também, só para nós entendermos, que está ligado também ao capítulo 2 de Daniel, nós precisamos dar uma visitinha lá daqui a pouquinho. Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, levantou-se de um lado. Por que esse urso levantou de um lado? Até nós já mencionamos para os irmãos, porque está falando do império Medo-Persa, que os persas eram mais fortes do que os medos, por isso que ele se levanta de um lado, levantou-se, tinha 3 costelas nas suas bocas, porque ele destrói 3 reinos, para que possa ter o domínio, e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, semelhante ao leopardo, que tinha 4 asas, e nas suas asas 4 cabeças. Falando aqui do império grego. Por que 4 cabeças? Porque Alexandre o Grande, após conquistar as nações e fortalecer o império grego, ele morre, e seu reino é dividido entre seus 4 generais. Entre os mais famosos, nós temos o Seleucidas e o Ptolomaico, onde nós vamos encontrar no livro do profeta Daniel, no capítulo 10 e 11, uma grande guerra que dá sempre entre o governo do norte e do sul. Do norte e do sul, nós estamos observando sempre desse período que vai estar falando do Seleucidas e do Ptolomaico, onde nós temos ali um dos mais famosos, que ficou, fala do capítulo 8, ainda a respeito de Antíoco Epifânio, quarto, se eu não me engano, que ele proferiu o templo em Jerusalém, que sacrificou um porco lá no altar, ali em Jerusalém. Então, esses 4 generais que estava falando. E depois disso, continuei olhando a visão da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava tudo que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes deles, e tinha 10 chifres. Bom, aparece aqui um animal que Daniel não consegue descrever. Mas é muito importante dizer assim, que esse grande animal, muito forte, ele tinha dentes grandes de ferro. Também é importante essa observação para nós, porque ele está ligado também à estátua, o sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor, no capítulo 2, que está ligado ao período das pernas da estátua. As pernas da estátua eram de ferro. Os pés, em parte, ferro, em parte, barro. Mas as pernas eram de ferro. Nós vamos ler daqui a pouquinho lá também, só para a gente fechar essa parte, só adiantando para os irmãos aqui. Então, estava ligado exatamente ao período romano. E está dizendo que, nesse período, esse animal terrível e espantoso, ele estava olhando para os 10 chifres. E quando ele estava olhando para os 10 chifres, acontece uma coisa interessante. Olha,
eis que entre elas subiu um outro chifre pequeno, diante das quais os 3 primeiros chifres foram arrancados, e nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas ou blasfêmias, que nós vamos observar que está falando exatamente desse chifre pequeno. Nós vamos ler um pouquinho que ele é pequeno no princípio, mas ele cresce, cresce muito. Esse chifre pequeno é que trata-se da besta, né? E aqui, irmãos, nós temos uma informação importante. Olha, veja aqui, no livro de Daniel, capítulo 17, que nós lemos aqui, ele fala de um 8º rei. Por que 8º? Apocalipse 17. Eu falei 13? Apocalipse 17. Por que ele é o 8º rei? Ora, uma dica para os irmãos. O que aconteceu com o chifre pequeno? Mas o que ele faz para ele crescer? Ele quebra 3 chifres. Vamos fazer uma conta. 10 menos 3, mais 1. Por que ele é o 8º rei? Porque dos 10, ele quebra 3, se torna 7. Então, você tem 7, com mais 1, 8. Mas ele faz parte do 7. Por que ele faz parte? Porque o reino dele está composto daquilo que ele já fazia. Então, quando nós lemos a informação lá de 8º rei, da onde que vem essa informação? 10 menos 3, mais 1. Por isso que é o 8º rei. Tá? A gente vai falar mais um pouquinho, mas só para os irmãos saberem. Olha, da onde que é o 8º? 10 menos 3, mais 1. Esse é o 8º, tá bom? Os irmãos trouxeram para mim aqui, não ficou claro? Olha, aqui no versículo 8, estando eu a considerar o chifre, nós lemos no versículo 7, que esse 4º animal, terrível e espantoso, ele tinha 10 chifres, está aí no versículo 7. No versículo 8, estando eu a considerar os chifres, que chifres? Os 10 chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, do qual 3 primeiros foram arrancados. Então, ele arranca 3 e cresce um outro no lugar. Então, 10 menos 3 é 7. Mais 1, que é o chifre pequeno, ele é o 8º. Quem que é o chifre pequeno? Não é a besta de Apocalipse? Por isso que ele é o 8º rei. Sigamos, né? Bom, aí, qual que é a informação importante para nós? Que ele está dizendo o seguinte, que ele estava olhando para esse chifre pequeno. É isso que o texto está dizendo aqui. Ele arrancou 3, cresceu, esse chifre falava muitas coisas arrogantes ou grandes blasfêmias, dependendo da tradução. E ele, Daniel, olhando para esse chifre pequeno, falando essas arrogâncias, disse assim, continua ali olhando para esse chifre pequeno, até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, o seu cabelo como pura lã, o seu trono como chama de fogo e as suas rodas como fogo ardente. Bom, ele trata no versículo 10, um rio que manava e saía dele milhares e milhares, servia milhões, assistia diante deles. Assentou-se os juízes, se abriram os livros. Versículo 11, estive olhando por causa das grandes palavras que o chifre, que era pequeno, proferia, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Então, o que está acontecendo? Ele está olhando para essa visão e está dizendo que esse chifre pequeno, ele fala essas coisas grandiosas até que seja colocado os tronos e um ancião de dias senta. Ele dá essa descrição do ancião de dias como sendo a sua veste branca como a neve, o cabelo da sua branca como pura lã, chamas de fogo, rodas como fogo ardente. Essa descrição, irmãos, nós encontramos ela em alguns lugares. Por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, ele vai tratar dessas rodas que estavam ali. Ele vai tratar também no livro de Apocalipse, no capítulo 1, falando a respeito daquele que anda no meio dos 7 castiçais. Ele também tem essa mesma descrição. O que está mostrando para nós? Está mostrando que esse poder do chifre pequeno, ele é um poder que ele vai até que seja colocado os tronos e venha o ancião de dias. Quem que é o ancião de dias? Cristo. Quando se dá isso?
no arrebatamento. Quando nós voltamos lá para o Apocalipse, veja que esse 8º rei, ele vai ter os 10 reis, na verdade, ele dá o poder para a besta, mas ele está dizendo que esse 8º rei, o poder dele se dura por um período de 1 hora. É um reino curto, é um período pequeno. E aqui nós estamos mostrando, irmãos, que esse período surge. Por que estou mostrando isso? Se os irmãos lerem, existe um grupo, né, dos adventistas, eles dizem que essas profecias se cumpriram. Porque se você olhar na história, no ano 479, logo depois que termina o período do Império Romano, 3 reis são derrubados, e aí que daí surge a ascensão da Igreja Católica. Então eles defendem que o Papa, que é o rei, porque isso já aconteceu. Só que se nós observássemos que se estivesse falando desse período da história, nós teríamos um problema, porque do ano 470, vamos pegar o ano 500, até agora já se passaram mais de 1.500 anos. Nenhum império foi tão grande, o maior deles foi o romano, e foi por 500 e poucos anos. E aqui ele está dizendo que o período de governo desses 10 reis é por 1 hora, e até que sejam postos os tronos. Então, ele está mostrando para nós que esse chifre pequeno que surge, que nós vamos ler mais um pouquinho de Daniel 7, mas que ele surge, e ele é pequeno a princípio, mas ele cresce grande, fala grandes arrogâncias, ele faz guerra contra os santos e vence. Quando nós lemos lá em Apocalipse 13, quem que faz guerra com os santos e vence? A besta. Então, a besta de Apocalipse 13, a besta de Apocalipse 17, é o mesmo chifre pequeno aqui, que ele também é o 8º rei, porque esse chifre que ele derruba 3 e cresce muito, então 10 menos 3 mais 1, né? Então nós temos o 8º rei, e ele vai até o período em que é instaurado o período aqui dos tronos. No versículo 12, e foi, quanto aos animais, foi tirado o domínio, todavia foi dado prolongação de vida até certo espaço de tempo, né? Então nós vemos aqui no versículo 11, que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Se nós olharmos lá atrás, ou melhor, lá na frente, em Apocalipse, no capítulo 19, ele está dizendo que o falso profeta e a besta foi lançado no lago de fogo. Somente esses 2 foram lançados no lago de fogo. Desse período, que é tirado do poder, ele fala que ele é colocado sobre a tampa do abismo, que é colocado uma tampa, que ela é cerrada, por um período de 1000 anos. Então, quando nós vemos assim, a falso profeta e a besta, eles são os únicos que inauguram o lago de fogo, o restante, aí nós temos o período do milênio, a igreja com Cristo, mas e as outras nações? Aqui nós podemos observar que ele está dizendo assim, o animal foi desfeito, e o corpo entregue para ser queimado. Entretanto, quanto aos outros animais, foi tirado o domínio, mas foi dado prolongação de vida por certo espaço de tempo. Então, surgirão ainda algumas nações que nós poderemos falar dela um outro dia, tá? Mas o nosso objetivo é o 8º chifre aí. E olhando nas minhas visões da noite, via nas nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu um ancião de dias, fazendo chegar a ele, foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para todos os povos, línguas e nações, serviço, o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, que não será destruído. Então, ele está falando até o período em que nós vemos o domínio eterno, ou seja, a eternidade. E quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido entre mim, no meu corpo, e as minhas visões da cabeça me perturbaram, mas... Versículo 16, ele chegou a um dos que estava perto e pediu acerca de tudo isso, e me disse, faz-me saber a interpretação dessas coisas. Até aqui, não está dando interpretação nenhuma, nós não falamos, citamos o que era, mas não diz, Deus não tinha dado para ele interpretação. Mas então é dado para ele interpretação. Versículo 17, esses grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, unha de bronze, que brotava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que saiu diante do qual caíram 3, isto é, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. E eu olhava, e eis que este chifre
fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Olha, nós vamos observar e ver aqui exatamente Apocalipse 13, fala que a besta, ela faz guerra com os santos e vence. Até quando? Até que vem o ancião de dias e faz justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo que os santos possuíram o reino. Diz, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará os seus pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá aos 3 reis. Bom, o que ele está dizendo aqui para nós, irmãos? Que desse período que surge esse animal, esses 10 reinos, né? E está ligado também com a estátua de Daniel, no capítulo 2, nós vamos dar uma passadinha lá. Ele fala que as pernas eram de ferro, porém, os seus artelos, os seus pés e os dedos, eles eram parte barro e parte ferro. E ele diz assim que aquilo se daria por um casamento não humano. Vocês vão lembrar da leitura que nós fizemos? Por que não humano? E lembrando lá que ele estava falando exatamente desse mesmo período, mas lá não eram chifres, lá eram dedos. Quantos dedos? 10. Quantos chifres aqui? 10. É a mesma, é os mesmos reinos, só é a figura que mudou, Deus mudou a figura, mas está mostrando das mesmas coisas. Então ele está dizendo assim, que nesse período, então nós temos o período das 2 pernas de ferro, que foi Roma. E como eu disse para os irmãos, inclusive porque 2 pernas, né? Porque Roma também se dividiu em 2, as 2 partes de Roma, cuja capital, uma delas foi Constantinopla. Mas nós vemos ali que, nesses períodos, está dizendo que desse reino, e aí que está, nós pegarmos, relembrando a história, que a cada período, a cada reino, né, os egípcios, eles dominavam Israel, só. Quando nós tivemos os assírios dominavam quem? Os egípcios, Israel. Por quê? Porque os irmãos conhecem o mapa de lá, né? Significa que a Síria ficava em cima, o Egito embaixo. O que tem no meio? Para passar para o Egito, tem que passar por Israel. Israel está no meio do caminho. Então, todo mundo que dominava lá, passava por Israel. Israel estava sempre no meio. E quando os assírios dominam, os egípcios dominam Israel, porque tem que passar por Israel. Quando os babilônicos dominam, o que eles fazem? Eles ampliam o seu termo da Babilônia, passando pela Síria, passando por Israel, chegando no Egito. Quando os medo-persas, a Média e a Pérsia, domina os babilônios, eles pegam toda aquela região e vai pegando mais ou menos ali da parte do Afeganistão e vai até o Egito. Quando nós vemos Roma, né, a Grécia, ele faz todo esse período, e quando chega a Roma, ele pega toda a Europa, da onde está a Roma hoje mesmo, a Itália hoje, ele pega da Itália e vai toda a parte do Oriente Médio, até a divisa do Afeganistão, até o Egito, que ele chama ali do Crescente Fértil. Então, toda aquela região é dominada. E aí nós observamos que aquele reino, quando se divide, fica uma parte a leste, a outra a leste, essa foi a Roma, mas ele está exatamente em toda aquela região que está dominada ali. Ele está dizendo que daquela região, né, surgiria, daquele reino, daquele período, levantaria os 10 reinos e surgiria esse chifre pequeno, que vai proferir grandes palavras contra o Altíssimo, vai destruir o santo do Altíssimo, vai mudar os tempos, a lei, serão entregues na sua mão. Versículo 25, ó. Esse chifre pequeno que ele cresce, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos dos santos, cuidará de mudar os tempos e as leis, e serão entregues na sua mão. Quem? O povo de Deus. Por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é? Tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, tanto faz a informação. E aí diz assim, mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o domínio para destruir e fazer até o fim. Bom, aí o que ele está mostrando para nós aqui? Olha, ele está mostrando exatamente essa questão. Qual que é a besta de Apocalipse? A besta de Apocalipse, ela é composta por todos os reinos. Quando nós vemos lá no capítulo 12, que o dragão tinha as coroas sobre a cabeça, por quê? As cabeças não se formam todos os impérios do mundo? Significa que, durante toda a história, desde que Adão pecou, e quando ele pega
ele peca, ele entrega o governo para o diabo, ele rendeu, porque ele estava dominando até ali, até que ele pecou, entrou o pecado, e a Bíblia fala que por um homem veio o pecado, em consequência a morte, depois por um outro homem vem a vida. Então, quando Adão peca, todos os reinos do mundo, eles são dominados pelo diabo. Por isso que as coroas estão nas cabeças. São todos os impérios que surgiram no mundo hoje, todos eles são dominados pelo diabo. Tanto é que a Bíblia fala que o Deus desse século cegou entendimentos para que eles não creiam na verdade e não resplandeça a luz do Evangelho. Então todos os reinos são dominados pelo diabo. Mas o diabo ele não dá poder para a besta no tempo final, que nós lemos. E assim como os reis também, que recebem o poder por uma hora, o que eles fazem com o poder deles? Transferem para a besta. Então, todo o domínio que está agora com as 10 cabeças, com os 10 reis, eles vão transferir para a besta também. Por isso que muda-se as figuras, mas o domínio mesmo que Deus está mostrando é que durante todo o período da história, o diabo está governando os reis, até o período desse chifre pequeno que vai crescer e vai surgir, que também ele é o 8º rei. Por quê? Porque ele se trata de um reino de 10 reis, mas que 3 é abatido, e esse que abate, que vai crescer e vai ser o dominador deles. Que bom, só uma. Então, são 10 reis, são 10 reinos que vão surgir, só que 3 vai ser destruído. E quando fala que houve 3 impérios, houve 6 impérios. Qual que vai ser o 7º? O dos 10 dedos, que vai ser, na verdade, ele vai ser o 7º e 8º, por quê? Ele vai ser o governo da besta, então ele vai ser o 7º império, que ele vai durar um período pequeno, então só houve 6, o 7º ainda não surgiu. Quando o 7º surgir, qual que é o 7º império? O império da besta, do chifre pequeno. Mas também nós temos o 8º, que ele faz parte do 7º, por quê? Que é o império dos 10 dedos, que ele governa junto com a besta. Então ele é o 7º, você tem o 7º e o 8º, mas ele faz parte do 7, porque embora seja um governo de um homem, estará dominando, mas que tem 10 reis que estão dando poder para ele. Então você tem 2 governos, e até fala de 2 bestas, né, que surgem no tempo do fim. Houve 6 impérios, e haverá um grande império que ele é dividido em 2. O 7º, que é o 8º também, porque faz parte desses 2. Não surgiu ainda. Quando que ele vai surgir? No período curto de tempo, próximo do arrebatamento, porque esse chifre pequeno, logo que ele surge, que faz guerra aos santos, ele vence os santos, mas é o momento que é instaurado também o tribunal de Cristo. Tá? Eu ia perguntar se, por exemplo, quando fala das 2 pernas, que o senhor falou de Roma que se dividiu, e dos 10 reinos, se não teria mais sentido as 2 tribos que foram divididas, o norte e o sul. Aí lá em Ezequiel fala que o norte nunca mais voltaria, no caso, manteria só a tribo do sul, de onde viria o mestre. Então, assim, faria um pouco mais sentido essa divisão, no entanto que até hoje, assim, até os fins, alguém vai querer unir todos os reinos e ser aquele que vai querer fazer a paz. Então, tem alguma ligação com essa divisão quando a gente vê? norte? Não, eu falo com o reino dividido, sul e o norte, e com relação a isso. Então, tem a ver com a divisão de Roma, mas não de Israel. As 10 tribos de Israel, desde que ela foi levada pelas Sírias e foi esparramada pelo mundo, ela nunca mais voltou a ser nação. Né? Não existe mais, elas foram esparramadas. Somente as 2 tribos que sobraram, chamada a tribo de Judá, porque pega Judá e Benjamim, que se tornou uma única tribo, essas 2 tribos, e é chamado povo judeu hoje. Essas 2 tribos, ela foi para a Babilônia e retornou da Babilônia. Depois ela foi esparramada no ano 70 e voltou para Israel novamente. Mas as 10 tribos, elas se perderam, né? Não existe mais, porque desde que a Síria esparramou pelo mundo, nunca mais ela voltou. Ela se perdeu pelo mundo mesmo. Então, tanto é que nós vamos ver lá na profeta Ezequiel falando por Judá e por Jerusalém, depois ele fala ali de juntar as 2 tábuas, que juntaria novamente essas 10 tribos, mas essas 10 tribos, na verdade, ela se torna a nação gentílica convertida a Cristo. Então, nós temos, é uma figura de Israel,
convertido com Israel material. Tá? Mas não, esses 10 tribos podem até ser que se forma pelos 10 reinos, mas nós estaríamos pegando do lado da Europa e do Oriente Médio, que é onde a parte de Roma foi dividida. Né? Então, ela dominou o Oriente Médio e a Europa. Então, poderíamos ter 10 reis, sendo 5 da Europa e 5 do Oriente Médio, que faria mais sentido. Tá bom? Até porque das outras questões que nós vamos abordar aqui ainda. Mas até aqui tudo tranquilo, né? Que beleza, né? Muito bem. Bom, quando nós vemos aqui, irmãos, nós vemos também, falando aqui, que eles são 7 montes. E aí as pessoas, às vezes, ele trata para nós o seguinte: olha, então, 7 montes, 7 montes são físicos mesmo, mas como a gente entende os montes também, a figura de monte na Bíblia? Porque se nós pegarmos Apocalipse como um livro altamente figurado, cheio de figuras, por que monte tem que ser literal? Já que as outras coisas não são literal. E quando nós olhamos para isso, o que a Bíblia fala que é monte? Lembrando sempre que a Bíblia precisa ser explicada pela Bíblia, de pegar a Bíblia explicando a própria Bíblia. O que a Bíblia fala que é um monte? Né? Diz para os irmãos aqui, Apocalipse 17:12, fala que os 10 receberão o reino, o poder por 1 hora. Eu só marquei aqui, eu não abri aqui, Apocalipse 8:1 diz assim: abrindo o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora, só para os irmãos anotar, tá? Porque quando a abertura do selo, você tem quase meia hora, né? Metade desse período ali que está ligado a esse período também. Mas, bom, vamos lá. Voltando para para Daniel 2, Daniel 2, ele trata do sonho do rei. O rei teve um sonho, eu não vou ler o texto, porque a gente não tem tempo para ler todo o texto, precisaria de um dia só para a gente ler Daniel 2. Mas diz assim, que o rei, ele teve um sonho, e aí ele chamou os sábios, entendidos, para que pudessem dizer para eles, falar o que significa, o que era o sonho e o que significava, e ninguém sabia, porque o rei não falou qual era o sonho. E aí Daniel, ele ora a Deus, e Deus mostra para ele o sonho, e além do sonho, dá para ele também a interpretação. Né? E só descrevendo a estátua, o que é o sonho do rei? O rei, ele vê uma estátua terrível. Qual que era essa estátua? Essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, os braços de cobre, o seu ventre, de cobre não, de prata, o seu ventre de prata, as suas pernas de ferro. De prata não, vamos voltar à figura, tá? Acho que eu misturei tudo aí. A cabeça de ouro, os braços de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro, está tudo escrito em Daniel 2. Os seus pés, metade ou parte ferro e parte barro. Esse foi o sonho. Aí, vai vir a tradução para ele. No versículo 33, ele vai terminando, né, ainda a narração, mas o que eu achei interessante a gente destacar aqui do 33 para baixo. Daniel 2:33, diz assim: as pernas de ferro, os seus pés em parte ferro e em parte barro. Estava vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram uma grande pagana das eras de estio, e o vento os levou, e não achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Bom, eu destaquei essa parte final do sonho porque ele está dizendo que essa pedra que foi lançada nos pés, então ela não é grande, mas que ela batendo, destruindo toda a estátua, ela se torna um grande monte. Então aqui nós encontramos uma explicação para o monte, porque esse monte tão grande que ele encheu toda a terra. E aí ele vai dizendo, olha, esse é o sonho, também a sua interpretação.
Tu, ó rei, é rei dos reis, a quem Deus do céu tem dado o seu poder e força e glória, e onde quer que habite os filhos dos homens, a tuas mãos entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Também a gente não precisa se preocupar muito com a interpretação, porque ele está dizendo assim, olha, tu quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Babilônia é a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto será um reino forte, com os pés de ferro. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, com o ferro e quebra todas as coisas, assim também esmiuçará e fazer em pedaços. Então ele vai dizendo, olha, serão os outros reinos que vão levantar. A gente também não tem muita dificuldade de entender isso, porque só olhar para a história que os irmãos vão entender que depois da Babilônia foram esses reis, o medo-persa, grego e depois o romano. Então a história conta, não há muita dificuldade em a gente entender isso. Bom, versículo 41. E quanto ao que viste dos pés, veja aqui, ele está separando as pernas. Agora, os pés é um reino diferente das pernas, tá? Embora seja um prolongamento, uma continuação, então ele mostra um reino composto por todos eles, assim como nós vemos lá em Apocalipse, uma besta composta por todos os reinos da terra, né? Nós vamos ver aqui que diz assim, olha, o que viste dos pés e dos dedos, em parte barro de oleiro e em parte ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Versículo 42. Como os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim será uma parte do reino, será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O que ele está mostrando? Olha, esse pé e os dedos, eles estão ligados, mas uma parte não é humana. Por que essa parte não é humana? Porque é a besta que recebe o poder do diabo. Então o diabo está atuando nessa parte não humana. É um rei, veja que a parte dos pés, ela é forte, porque ela é de barro, é uma semente não humana. A outra parte é fraca, que é os dedos, que é o barro. Então, o que é os 10 dedos? Os 10 reinos, será fraco. Mas nós vemos que essa besta, ela recebe poder a si mesma, ela tem um casamento com parte humana, né? E aí ele está dizendo lá, olha, mas não se ligarão ao outro, tal. Versículo 44. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Quando é que vai surgir um reino eterno? Nos dias desses reis. Que reis? 10 reis, 10 dedos, que também são 10 chifres. Quando nós olhamos para Daniel 7, aqueles 10 chifres na cabeça é o mesmo reino daqui. Quando nós vamos para Apocalipse 17, aqueles 10 chifres que estão lá, eles é o período desses reis, no dia desses reis, dos tempos desses reis, é que ele está dizendo que levantará um reino que jamais será destruído. Qual que é esse rei? Esse reino não passará a outro, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mão, esmiuçou o ferro, o barro, a prata, o ouro. Deus fez saber o que há de ser depois, certo o sonho e fiel à interpretação. Bom, o que nós observamos aqui? De que reino é esse que nunca mais vai ser destruído? Reino de Deus, reino de Cristo. E ele está dizendo que esse reino ele se forma quando? No período daqueles reis, quando uma pedra é cortada sem mãos e acerta exatamente os reis. Destrói aqueles reinos, aquela pedra cresce e se torna um grande monte. O que é esse monte? Não é o reino de Cristo? Então, no contexto de Daniel 2, o que é monte? Reino. Quando nós olhamos para Apocalipse 17, que nós encontramos 10 montes, o que são montes? 10 reis, 10 reinos. Da mesma forma, então a gente não pode dizer, olha, são só montes, então são 7 montes. Aí nós vamos observar que ele está falando do reino de Deus, né?
E nós encontramos outras passagens da Bíblia falando a respeito disso. Os irmãos já leram um texto da Bíblia assim: há pedras que os edificadores rejeitaram. Os irmãos já ouviram falar dessa? Essa se tornou a principal pedra de esquina. Qual foi a pedra que foi rejeitada pelos edificadores? Cristo. E tem pessoas que tropeçam nessa pedra. Só que ele está dizendo que essa pedra, Cristo, ela vai se tornar um grande reino. O reino de Deus é pregado em todo o mundo, mas o reino de Cristo, irmãos, Cristo ainda não reina. Quando a Bíblia fala que nós seremos sacerdotes, reis e sacerdotes, lá em Apocalipse, e nós reinaremos com Ele. Quando que nós reinaremos com Ele? No reino dEle, no reino milenar, ou 7º milênio, como nós conhecemos. Então, quando nós vemos aqui, essa pedra, né, e monte até, uma coisa interessante, que os irmãos conhecem o texto da tentação de Cristo. Ele fala que o diabo transportou ao alto monte, e do alto monte, o que ele fez? Ele mostrou para Cristo todos os reinos da terra. Os irmãos acham que os irmãos subiram no monte mais alto que existe no mundo, dá para ver todo mundo? Perceba que desde aquele monte que ele está falando, ele estava falando que ele levou a um monte e mostrou todos os outros reinos. Esse monte já era o reino do diabo, porque o diabo reina ainda nos dias que nós vivemos. Desde Adão, o diabo está reinando, e o diabo mostrou para ele todos os reinos, falou: tudo isso foi me entregue, e eu te dou se me adorares. Os irmãos conhecem o texto da tentação de Jesus. Então, veja que monte, ele está falando de reinos. Quando nós vemos lá, 5 já caíram e um outro existe, outro virá, do que ele estava falando? De reinos. Assim como ele está falando de besta, ele está falando de montes, está falando de chifre, está falando de montes, está falando de reinos. Sempre que nós lemos essa palavra na Bíblia, nós vemos que ela está ligada, toda ela está ligada. Eu estou lendo com os irmãos livros do profeta Daniel, mas não só o profeta Daniel, outros profetas também falam a respeito desses reinos. Mas o que fica mais claro, até que eu já mencionei para os irmãos, não por acaso, se nós olharmos a posição na Bíblia do livro do profeta de Apocalipse, qual que é o livro do profeta Apocalipse no Novo Testamento? A posição nele. O último livro, é o último. Quantos livros tem no Novo Testamento? 27. Por acaso, o Apocalipse ocupa a posição de número 27º, é o último livro. Se os irmãos olharem na Bíblia e falar: a Bíblia foi colocada, juntado e colocaram um monte de livro. Se os irmãos pegarem a Bíblia dos irmãos e contarem o livro do profeta Daniel, você sabe qual que é a posição do livro do profeta Daniel, que tem 39 livros no Velho Testamento? Não por acaso ocupa a posição de número 27. Aonde muitos estudiosos assim, Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento, às vezes não interpretado. Então aqui, esses montes que já caíram, e um existe, estava dizendo exatamente que 5 reinos havia caído: os egípcios, assírios, babilônio, medo-persa, grego, todos eles haviam caído. Um existe, qual que era o império? Romano. O outro ainda não veio. Qual que não veio? O reino do anticristo. Depois de Roma não teve nenhum grande império mais, houve muitas guerras, mas nenhum grande império mais. O último foi Roma. E ele está mostrando para nós essa região. Bom, está dizendo que esse reino também vai receber junto com a besta. Então, assim, esses reis já surgiram? Não. Os reinos existem, mas não surgiram. Quando que eles vão surgir? Junto com a besta. Então, a besta já existe, a Bíblia fala que o espírito do anticristo já está por aí. Então, provavelmente ele já existe, já está até nascido em algum lugar. Quem é o 8º rei? Eu não sei quem é o 8º, mas ele não vem de Roma e não é Papa, porque nós já estamos no 9º Papa. Então, já passou da contagem. Tá, pois sim. Então, só uma pergunta aqui com relação à visão do consultor do rei, que fala que a pedra foi cortada de um monte e essa pedra virou um monte também, né? Isso também está relacionado aos estudos anteriores que o senhor falou, né? Sobre o monte Sinai e o monte Sião, né? Que representam 2 reinos, o reino humano e o reino de Cristo. Sempre montes, reinos, que a gente vai encontrar na Bíblia. Bom, e aí? De onde que vem o rei, de onde que vem essa besta então?
Bom, irmãos, aí nós precisamos dar uma olhada um pouquinho mais na Bíblia. Acho que dá tempo da gente, temos 10 minutinhos, vamos dar uma corrida, mas se ficar dúvida, irmãos, vai. Olha, quando nós olhamos em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lembra que a Bíblia fala que Deus revela o fim desde o começo? Quando nós lemos em Gênesis, nós vamos encontrar falando a Babilônia, quando nós vemos em Apocalipse, veja que Apocalipse está falando de Babilônia, mas os irmãos sabem onde existe a origem da Babilônia? Gênesis, né? Babilônia já existia, estava lá. Existe em Gênesis um homem chamado Nimrod, que ele era filho de Cuxi, bisneto de Noé, por meio de Cã. Ele foi um grande guerreiro, os irmãos podem ler isso em Gênesis 10, a gente não consegue ler devido ao tempo, tá? Mas só para dizer para os irmãos, note para ler em casa, Gênesis 10, de 8 a 12. Os irmãos vão ver que esse homem foi poderoso na terra, um grande caçador, e foi um fundador de muitos reinos importantes. Nós vemos que ele fundou algumas cidades, entre elas está Babel, mas não só Babel, Eraque, Acade, Calné, na terra de Sinar, que é na Mesopotâmia, mas também expandiu seu domínio para a Síria, onde constituiu cidades como Nínive. Nínive também foi fundada por Nimrod. Se você observar em Daniel 8:12, de 8 até o capítulo 12, principalmente de 8 a 11, nós vamos falar no Império Grego, nós já mencionamos com os irmãos, quando Alexandre morre, o seu reino é dividido entre seus 4 generais, dos quais surge especialmente os 2 mais importantes, porque 2 deles acabam se perdendo, mas pelo menos de Ptolomeu e Seleucidas, que formam o Império Ptolomaico, que estava ao norte, ao sul, e o Império de Seleucida, que estava ao norte. Os irmãos vão perceber que, quando fala de uma longa batalha, no capítulo 8, 9 e 10, essa batalha vai sempre descrever uma guerra entre os Seleucidas e os Ptolomaicos. Só que todas as vezes que eles guerreavam tinha um problema. Por quê? Ptolomaico, ele ficou na região do Egito, e o Seleucida na região da Síria. Qual que era o grande problema entre a guerra deles? Quando um guerreava contra o outro, de onde passava? Israel está no meio. Então, todas essas guerras atingiu Israel o tempo todo da história. Aí nós vamos ver uma coisa bastante interessante, que é assim, o Império Seleucida, ele colocou a sua capital no que chamava um lugar chamado de Antioquia, que por acaso hoje fica na Turquia, né? Mas ele não tinha só uma capital, ele tinha 2. A outra era Seleucida do Tigre, na Babilônia, onde atualmente não existe mais, mas as ruínas da cidade ficam a 35 quilômetros de Bagdá. Estou mostrando isso para os irmãos, só para os irmãos terem uma ideia da região que nós estamos falando. Surgiu um governante terrível, retratado nesses livros, chamado Antíoco Epifânio IV, que governou de 175 a 162, que oprimiu os judeus, fez o sacrifício em Jerusalém, onde é narrado ali nesse capítulo, tá? O domínio Seleucida é interessante que ele vai desde Pérgamo até, passando, Pérgamo, não sei se os irmãos sabem, se os irmãos procurar no mapa, os irmãos não vão encontrar Pérgamo, né? Evidentemente. Só que Pérgamo, alguém tem ideia onde fica hoje, o que está na atual Pérgamo? Turquia, tá? Até o Afeganistão, tá? Onde é o Afeganistão atualmente. Esse era o domínio Seleucida. Quando nós lemos algumas profecias, vai dizer assim, olha, lá em Naum 1:11, assim, de ti saiu o que maquinou o mal contra o Senhor. De quem? A profecia de Naum, não sei se os irmãos sabem, ela foi proferida contra quem? Não foi contra a nação de Israel. Foi contra Nínive, assim como um personagem que nós conhecemos, chamado Jonas, que ele pregou contra Nínive, Nínive se arrependeu, porém, 100 anos depois, o povo voltaram a praticar iniquidades e Deus destruiu por completo Nínive, não existe mais, logo 100 e poucos anos depois, que foi profetizado pelo profeta Naum. Então, o profeta Naum ele não profetiza contra Israel, e sim contra Nínive. Ele fala ali que ali saiu uma pessoa que maquinou o conselho contra Israel, né, contra o povo de Deus. Bom, aí com base nisso, eu não estou dizendo, irmãos, que vai ser de lá, tá? Mas que algumas pessoas, por ser cidade que foram fundadas por Nimrod
e Nimrod que fundou a Babilônia, e essa região toda foi fundada por ele. Hoje, né, Nínive está numa cidade no Iraque que é chamada de Mossul, tá? Quando nós vemos para Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, alguém lê para mim, por favor? Apocalipse 2, 12 e 13. Eu peguei 12 só para os irmãos saberem do que está falando. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e detens o meu nome, e não negaste minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bom, esse texto está dizendo que em Pérgamo está o trono de Satanás, e que está, inclusive, dizendo que Satanás habita nesta cidade, tá? Olhando para esse contexto, que hoje está na atual Turquia, e também, se os irmãos lembrarem, nós olhando, Istambul, que está na Turquia também, é uma cidade que também, se você quiser comparar montes, está edificada sobre 7 montes. Não é só Roma. Alguns acreditam, então, que se o trono do diabo, descrito em Apocalipse, está em Pérgamo, e Pérgamo faz parte dessa região, e existem várias profecias na Bíblia que apontam para esse lugar, então, muito provavelmente, o anticristo virá dessa região, tá? Muito provavelmente. Quem é o 8º rei? Não faço ideia, mas a Bíblia fala que ele é um dos 7, portanto, daquela região, é um do 7º reino também. Então, nós pegarmos os reinos, o reino existente, a Bíblia fala assim, olha, que não era o reino na época do profeta João, do apóstolo João. Se não era na época de apóstolo João, nós estamos falando de Roma, então não era o Império Romano. As profecias bíblicas, todas elas, nós vamos observar que do Egito, que ainda existe, o Egito por uma única vez oprimiu a nação de Israel, nunca mais. Pelo contrário, muitas outras vezes ajudou, inclusive na época do profeta Jeremias, as pessoas fugiram para o Egito, Jesus foi para o Egito fugindo de Faraó, né? De Herodes, eu falei Faraó, de Herodes, isso mesmo. Você vai ver que, então, se olha, biblicamente não deve ser o Egito, porque no Egito não se tem ideia. A Bíblia fala assim, que a ferida mortal foi curada, então algum império que existiu e já não existe mais. Mas pegando, inclusive, outras bases, nós teríamos, então, outras regiões. Bom, o que sobraria para lá? O Império Grego. Bom, o Império Grego, olhando profecias bíblicas, também não deve ser, porque, inclusive, a Grécia existe aos dias de hoje. Nenhuma profecia dela, das cidades que existem, foram totalmente destruídas. O que foi totalmente destruída? Roma não foi totalmente destruída, Roma existe. Egito existe, Roma diz que não existe, Egito existe, Grécia não deve ser. A Pérsia ainda existe, com outro nome, Irã, mas é Pérsia. Não sei se os irmãos sabem, por que chama Pérsia? Por causa do deus deles, Perseu. Tá? Então deram o nome do deus deles, na época, Perseu, Pérsia. E aí nós vemos assim, olha, então não deve ser a Pérsia. Então acreditam-se muitos por essas profecias, e olhando o contexto bíblico, principalmente se nós olharmos que ele fala no período do último império, que ele domina desde de Roma até o Afeganistão, mas muito provavelmente o anticristo ele tem que vir da região, as guerras, os irmãos, recomendo que os irmãos leiam capítulo 9 e capítulo 10 de Daniel. Provavelmente os irmãos não vão entender nada, porque sempre é uma guerra do norte e do sul, mas os irmãos vão ver sempre de uma guerra do norte e do sul, e do norte sempre oprimindo Israel. Na história, sempre. Bom, quando nós lemos o capítulo 8 de Daniel, ele muda as figuras, ele fala a guerra de um bode e de um carneiro, que tinha 2 chifres. Esse chifre que ele aponta para Antíoco Epifânio, que ele, embora ele venha da Grécia, mas ele
atuou nessa região que nós falamos ali dos Seleucidas, que estava na reunião ali da atual Nínive, né? Ele dominava aquela região e ele é uma figura do anticristo, descrita inclusive, que oprimiu o povo, que fez o povo abandonar a sua fé, que está descrita no livro não é um livro apócrifo, mas recomendo que os irmãos leiam a nível de história, o livro de 1º e 2º Macabeus, ele trata a história dele, ou de Flávio José, os irmãos vão entender o que estava falando. Bom, então só para dizer para os irmãos, biblicamente, quando nós olhamos aqui, todos esses detalhes, não dá para a gente saber quem que é o 8º rei, porque ele não surgiu ainda, e só quando a besta se manifestar é que nós vamos saber quem é. Então não diz assim, olha, quem que é a besta? Não faço ideia quem que é a besta. Mas de onde que ela vem? É um papa? Não, eu sei que não é um papa. Mas de onde que ele vem? Olha, muito provavelmente, de acordo com as profecias bíblicas diversas, ele vem do Oriente Médio. Quando nós olhamos Apocalipse capítulo 20, vamos olhar, temos 1 minuto, dá tempo. Apocalipse 20, nós vamos ver uma coisa interessante. Capítulo 20, versículo 4. Diz assim: E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem sua imagem, não receberam o sinal da besta, nem da sua mão, e viveram reinado com Cristo durante 1000 anos. Bom, quem é, qual a crença que mata por decapitação? Islamismo. Então, não sei se os irmãos sabem, mas a origem dos povos do Oriente Médio, a origem ele se dá em duas descendências que começou lá atrás, que vem do mesmo lugar da nação de Abraão. Abraão tem duas descendências. Israel, que os irmãos conhecem, domina, Deus deu para ele a nação de Israel, e a região, quem que habita nela? Ismaelitas. Os irmãos repararam que sempre houve guerra entre Israel e Ismael, os filhos, a descendência, e essa guerra vai terminar só no final, que Deus permitiu que isso acontecesse. Então, onde habitam os ismaelitas hoje? Desde a Europa até a Rússia, passando por toda a região do Oriente Médio. Todos eles são descendentes de Ismael. Os árabes. Não é? Então, quando a gente olha aqui, e os deuses deles, fala de um Deus que vossos pais não conhecem, que não adoraram, e o Deus deles, Alá, que manda fazer isso, segundo eles. Então, assim, da onde que vem o anticristo? Irmãos, ele não vem de Roma, porque tradicionalmente, quando nós olhamos desde Gênesis, Apocalipse, Roma aparece num período da história, mas ele não aparece durante toda a história. Durante toda a história estão os descendentes ismaelitas, inclusive também os outros filhos, né, que nós fazemos lá atrás de Adão, que nós vamos ver a descendência dos outros, de Adão não, de Noé, de Sem, Cã e Jafé. Nós vamos ver também uma descendência ali que povoaram toda aquela terra, que estão sempre em guerras também. Tá? Então, às vezes, para os irmãos assim, olha, quem que é o 8º rei? Por que chama 8º rei? Porque ele de 10, ele derruba 3. E ele assume o lugar desse. Então, sobra 7, mais ele, que é o 8º. Só que ele faz parte do governo. Então, por isso que ele é o 8º, mas é dos 7. Então, quando nós olhamos para essa informação, qual que é o nome dele? Não sei. Já surgiu? Não. Vai surgir quando? Breve, pelas escrituras bíblicas, né? Um ano que vem, não faço ideia, né? Por isso que a gente precisa estar olhando. A Bíblia fala que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, o mar Mediterrâneo. O que isso mostra para nós? Olhar para o mar Mediterrâneo. Nós lemos aqui a semana passada, que diz assim, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quem que é figueira? Israel. E todas as árvores? Os demais. Então, a profecia bíblica está atrelada a Israel.
Ah, vai ter uma perseguição grande? Sim. O arrebatamento vai ser antes? Não. Vai ser a igreja passará pela tribulação? Sim. Mas o foco da grande tribulação é na onde? Israel. É lá que é o foco de tudo. Então a gente precisa olhar para Israel. Quando começam os confrontos com Israel, a gente precisa olhar para Israel. Ah, já o tempo todo está olhando para Israel. Sim. A Bíblia fala, ela compara isso como uma gravidez, né? As irmãs que já ficaram grávidas sabem o que é isso. No primeiro mês de gravidez, você sente dor? Nem sabe que está grávida. No segundo, mas quando vai aproximando a gestação, o que acontece com as dores? Vão se tornando mais intensas e mais constantes, mais frequentes. Tanto é que quando vai ter o parto natural, assim, olha, a contração é de quanto em quanto tempo? Ah, de 2 em 2 horas. Não é isso, vai demorar, né? Pode ficar tranquilo, não vai ser agora não. Ah, não, de 2 em 2 minutos, opa, está nascendo, vai lá. Então, vai mudando o tempo da contração. Então, guerra com Israel sempre existiu e vai continuar existindo. O problema é que quando a intensidade começa, vai se aproximando o tempo da volta de Cristo, isso vai se aumentando. Então, Jesus mandou, olha para Israel. E por que está acontecendo lá? Então, só quis mostrar para quem que é o 8º rei. Não é o Papa, mas surgirá entre esses reis, que vai abater 3, está ali na região do Oriente Médio. É isso que a Bíblia aponta, sempre apontou. Os irmãos podem estudar a história de Israel, desde o nascimento, desde que foi formado o mundo, sempre aquela região. Então, mandou nós olhar para aquela região. Teve um tempo as pessoas disseram, a besta é o Trump, a besta Não, a besta não é de nenhum lugar que não seja daquela região. Há outros que encontraram até um presidente brasileiro dizendo que era besta, né? Porque estava lá, quando você olha para a besta, o que é? Leão, urso, leopardo, animal terrível. Ah, está vendo? Aí está a besta, né? Não tem nada a ver, né? A besta não sai do Brasil, a besta não sai de lugar nenhum, sairá dessa região do Oriente Médio, muito provavelmente do que foi a Síria, o Império Síria. Até porque o único que praticamente não existe hoje é exatamente a Síria. Os outros ainda estão. Babilônia, ainda que você não tenha o nome de Babilônia, mas muitas das culturas, das coisas deles ainda está presente ali. Ele fala de alguém que foi morto, mas cuja ferida mortal, ou seja, alguém que vai voltar à ascensão. A ferida mortal foi curada. Quem a ferida mortal foi curada? Essa é uma das bestas. E por isso que ele fala, o que eu estou trazendo para os irmãos aqui é só que surge muita especulação, principalmente quando morre, irmãos, quando morre um papa, quando morre aquilo, não tem nada a ver com o papa. A Bíblia nunca foi legada. É lógico que a Bíblia fala que Babilônia é a mãe das prostituições. Significa que todas as pessoas, as partes que fazem, que é contra Deus, que é anticristo, faz parte da besta, evidentemente isso, né? Então, Roma faz parte da besta, é lógico que faz parte da besta, né? Todos os animais fazem parte da besta. O Egito faz parte da besta? Faz. A Síria faz, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, todos eles fazem parte do império da besta. Da besta, mas da onde que surge? Daquela região. Por isso que eles traem, né? Então, a cidade de 7 colinas, né? Eu citei para os irmãos aqui as cidades das 7 colinas, os irmãos lembram? Né? Só reforçando, estamos terminando já, tá? Quais são as cidades das 7 colinas? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Escócia tem Edimburgo, Seattle nos Estados Unidos, Kampala na Uganda, Istambul na Turquia, Assunção no Paraguai, Roma na Itália, Lisboa em Portugal e Jerusalém. Todas essas cidades têm 7 colinas ao lado, tá bom? Amém? Pois não. Esse homem formará um governo mundial, a qual, olha que coisa interessante, existe hoje uma coisa chamada ONU. Os irmãos já viram falar da ONU? Chama-se Organização das Nações Unidas. A ONU manda no mundo? Não, cada país tem o seu presidente. Entretanto, todas as nações que fazem parte da ONU precisam seguir o Estatuto da ONU.
Então, esse que a minha perguntou, ele vai mandar no mundo inteiro? Ele vai ser o governante supremo. E todas as nações da terra que fazem parte do sistema terão que submeter-se a ela. Então, assim, vai mandar no mundo todo? Claro. Aqui a gente vai sofrer menos do que quem está em Israel, menos quem está no Oriente Médio, evidentemente. Menos quem está na Europa, menos quem está naquela região, na África, né, que está próximo ali. Mas o mundo inteiro. Por quê? Nós vivemos hoje num mundo globalizado. Começou a guerra, qual é o problema? Aumentou a gasolina. Por quê? É importado. O mundo depende de dólar, o dólar subiu. O que eu tenho a ver com dólar? Eu não tenho dólar. Problema seu, mas ficou mais caro, você tem que pagar do mesmo jeito. Não importa, é um mundo globalizado. Então a globalização nos traz isso. Que quando ele fala assim, que terá esse chifre pequeno, ele terá olhos como de homens. Às vezes fala, o que é isso? Os irmãos fazem ideia do que seja isso? Não entendi. Robô? Os irmãos já reparou que tudo que acontece tem câmera nos vigiando? Olha, aconteceu um acidente aqui, busca as câmeras em volta, arrumou a imagem. Significa que aonde você está sendo vigiado por câmeras de segurança. Existe já alguns países que, principalmente lá na região da China, aquela região lá, que você não precisa levar nem celular, cartão de crédito para pagar. Como é que você paga? Reconhecimento facial. Pela sua biometria, tem todas as suas informações. Eu não vou dar minhas informações para ninguém, você já está dando. Tem alguém aqui que tem uma conta Gov? O governo já tem todas as suas informações. Tem alguém que trabalha registrado? As empresas te dão toda a informação para o governo. Tem alguém que usa cartão de crédito? As operadoras de cartão fornecem seus dados de gasto para o governo. Tem alguém aqui que tem carro? Quando você compra, o cartório informa para o governo. Tem alguém que tem casa? Quando você registra, o cartório informa para o governo. O governo já tem suas informações, só está unificando-as. Tem câmeras. Inclusive, os irmãos já reparou, quando a polícia vai investigar alguém, ele pede a quebra do sigilo telefônico. Mas o que tem a ver uma quebra do sigilo telefônico? Dá para saber por onde você passou. Ou seu celular, pelo menos, aonde seu celular passou, dá para você verificar. Eu não sei se os irmãos sabem, mas os carros mais modernos têm um sistema de navegação que você consegue localizar onde está o seu veículo e qual foi o caminho que ele fez. É verdade. Eu tenho no meu celular aqui, eu sei onde meu carro está, uma coisa interessante. Pelo celular. Não só eu, a fábrica também sabe. Inclusive tem um botão de pânico que diz assim, olha, se você sofrer um acidente e aí ninguém telefonar, eles telefonam para o carro. Meu concunhado, ele é polícia, diz que tocaram para ele estava de plantão, tocaram para ele, ele atendeu, aí era de uma montadora, dizendo sobre um acidente que tinha acontecido em determinado lugar. Ele conversar com ele, falou, mas você está falando de onde? Eu falei, estou falando da Alemanha. Eu falei, mas como é que você sabe que tem um acidente? Não, porque está mostrando para mim no sistema que houve um acidente e não houve socorro. Então, o carro avisou a montadora na Alemanha, a montadora da Alemanha ligou na polícia, aqui no Copom da polícia aqui em Ribeirão Preto, para avisar do acidente. Ele nem sabia que tinha isso no carro dele, para você ter uma ideia, está vendo? Então, você, eu não vou fornecer, eu não vou usar a marca. As pessoas estão preocupadas com chip, Todo mundo andando com o celular. O que tem no celular? Chip. Pronto. O celular é o chip da besta? Não estou falando nada disso. Eu só estou falando que nós já estamos chipados há muito tempo e não percebemos, tá bom? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Só lembrando os irmãos, amanhã, sexta-feira, nós temos culto da nossa irmã
na Cadarma Penha, né? Todos os convidados para que possam estar ali. Sábado temos o culto no Jardim Marquês, domingo pela manhã, as crianças, jovens e adolescentes, à noite nós estamos aqui. Deus abençoe a todos. Eu convido o pastor Oswaldo para fazer a oração final, e dar a bênção final também. Deus abençoe os irmãos, desculpem pelo horário que passou um pouquinho, né? Paz do Senhor Jesus, irmãos. Há um pedido de oração aqui para Ana Lúcia de Oliveira Reis e toda a família de Ibitinga. E orarmos em favor dos demais, né, que já temos orado. Mauzir, a vizinha do irmão Nivaldo, né? Enfim, por todos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez reunidos, aprendendo da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai querido, por estarmos aqui e por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas.